Existe um tipo de relacionamento que não destrói você de uma vez. Ele vai apagando você aos poucos. No começo, parece amor intenso. Depois vira confusão. E depois vira culpa. Até que um dia você começa a se perguntar: será que o problema sou eu? Hoje nós vamos falar sobre narcisismo nas relações e como muitas pessoas se perdem com a própria identidade. Quando nós falamos sobre narcisismo dentro de um relacionamento, existe um equívoco muito comum, porque as pessoas acreditam que nós estamos falando apenas de vaidade, de exibicionismo, ou até daquela pessoa que se acha melhor que todo mundo. Mas isso é uma visão muito superficial. E pior, essa visão, ela impede muita gente de reconhecer o que realmente está vivendo. Porque o narcisismo, em todas as relações, ele raramente aparece escancarado. Na maioria das vezes, ele chega disfarçado de charme, de intensidade emocional, de sensibilidade, ou até de alguém que aparentemente sofreu demais na vida, mas finalmente encontrou em você alguém que compreende. E aqui é uma ideia central que precisa ser muito entendida, porque o narcisista, ele não se relaciona com você como pessoa, ele se relaciona com a imagem que você devolve para ele, sabe? É uma relação como um sujeito. Você entra ocupando uma função, a função de admirar, de validar, de sustentar emocionalmente aquilo que ele não consegue fazer sozinho. E enquanto você cumpre bem esse papel, tudo parece funcionar. Mas no momento em que você sai desse roteiro que ele idealiza, o conflito começa. É importante você entender algo muito mais profundo, que o narcisismo, ele não é excesso de amor próprio. É exatamente o contrário. É falta profunda de amor próprio. E o narcisista, ele não tem uma autoestima sólida. Ele tem uma fome constante. Fome de validação, fome de reconhecimento, fome de ser visto como uma pessoa especial, sabe? Dependendo do tipo do narcisista, ele quer ser superior, quer ser admirado. Por isso que no início da relação, tudo costuma ser muito intenso. Você vira a pessoa da vida dele, a única que entende, a melhor que já apareceu. E isso parece amor. Mas muitas vezes não é amor, é captura. E nesse momento, muita gente pensa, mas ninguém me viu dessa forma. E é justamente aí que mora o risco. Porque você não foi vista de verdade, você foi idealizada. Você passa a ocupar um lugar muito específico na vida dessa pessoa, o lugar do espelho, aquela que reflete aquilo que o narcisista precisa enxergar para não entrar em contato com aquele próprio vazio que ele tem. E a partir daí, quase sem perceber, você começa a se adaptar à situação. Você evita certas perguntas, você passa a escolher melhor as palavras, você tenta não gerar conflito. É como se você tivesse o tempo inteiro pisando em ovos. E então nasce aquele acordo invisível dentro da relação. Enquanto você me confirma, eu fico com você. Mas aí o problema começa, quando alguma coisa muda. Quando você questiona, quando você se posiciona, quando você cresce, quando você cansa. Porque o narcisista, ele não ama o seu crescimento, ele ama o controle que ele tem. E quando esse controle começa a escapar, entra uma cena muito comum nesse relacionamento, entra a percepção da realidade. E quando as frases começam a aparecer repetidamente, você está exagerando, isso nunca aconteceu, você entendeu tudo errado, você é sensível demais, todo mundo acha você difícil, só que ninguém te fala. E no começo você tenta explicar, depois você tenta provar, e mais tarde você começa a pedir desculpas, sem até saber para que você está pedindo desculpa. E existe um ponto muito importante. Quando você precisa se explicar demais, muitas vezes você já está sendo manipulado.
E a manipulação, ela não acontece de forma repentina. Ela acontece em camadas. Primeiro, você começa a duvidar daquilo que você está vivendo. Depois, você duvida da sua emoção. Depois, você passa a duvidar da sua memória. Em algum momento, você começa a duvidar de você mesmo. E uma outra característica marcante é que o narcisista raramente assume a responsabilidade emocional. Quando alguma coisa dá errada, a culpa sempre é do outro. Porque daí foi você que provocou, foi você que interpretou errado, foi você que foi exigente demais, você que é muito instável. E alguma coisa séria acontece dentro de você. Você passa a se enxergar pelos olhos dele. Você começa a se vigiar, se corrigir o tempo todo, se diminuir para caber. Até que surge uma pergunta silenciosa, mas muito dolorosa dentro de você. Será que o problema sou eu? E é importante te falar que não é simples você sair de uma relação assim. Você não permanece porque você é fraca. Você permanece porque teve vínculo, teve investimento emocional, teve esperança. A gente, no sistêmico, chama isso de um trauma. Porque é um vínculo que se forma através de ciclos de afeto e ameaça. Sabe? Aqueles momentos de desvalorização profunda, seguidos de pequenas migalhas de carinho que reacendem a esperança. O cérebro, ele começa a funcionar desse jeito, quase como um vício. E aqui vai uma verdade muito difícil, mas extremamente libertadora. Muitas vezes, você não está presa no amor. Você está presa na esperança. Esperança de que ele mude. Esperança de que aquela versão do começo vai voltar. Esperança de finalmente ser vista. Ser vista. Mas as relações narcisistas, elas não se transformam com mais paciência, mais diálogo ou mais entrega. Elas se sustentam às custas da sua identidade. Porque com o tempo, começam a surgir sinais muito claros. Ansiedade constante, estado de alerta o tempo inteiro, uma culpa crônica, uma confusão mental. E muitas vezes, o corpo começa a manifestar aquilo que a sua alma já não consegue mais expressar. E quando essas relações permanecem por muito tempo, geralmente elas terminam de 3 maneiras. A primeira, você se anula completamente para evitar os conflitos e perde a sua própria espontaneidade. A segunda, você adoece. Ansiedade, depressão, crises de pânico ou sintomas físicos, sem nenhuma explicação médica. E a terceira possibilidade, você rompe com essa dinâmica. Mas quando isso acontece, muitas vezes, você vira a vilã da história. Porque o narcisista, ele não suporta perder o controle da narrativa. Ele não sofre exatamente pelo fim da relação. Ele sofre por perder o seu espelho. E sair daquela relação exige algo que quase ninguém fala. O luto. O luto pela pessoa que você acreditou que existia. O luto pela promessa. O luto pela versão que você tentou salvar naquela história. E sair exige sustentar o vazio por um tempo. Sustentar a ausência. Sem voltar para explicar, sem se diminuir para caber. E não existe frase perfeita que resolva isso. Não existe explicação mágica que faça o outro entender. O verdadeiro caminho começa quando você para de discutir a sua percepção com quem precisa distorcer para continuar no controle. Quando você começa a reconstruir a sua própria referência interna, as coisas mudam. E se pergunta com honestidade, quem eu me tornei dentro dessa relação? Eu ainda me reconheço? Eu estou em paz ou em alerta o tempo todo? Quando essas perguntas aparecerem, é que tem alguma coisa muito importante acontecendo em você. Você começou a despertar. E amor não exige que você desapareça para funcionar. Um relacionamento saudável, ele não pede que você duvide
da sua memória, da sua emoção, da sua intuição, ou até mesmo da sua sanidade. E às vezes, o trabalho mais difícil não é salvar uma relação, é salvar você mesmo dessa relação. Se alguma coisa desse conteúdo tocou em você, de alguma forma, reflete sobre isso. Não romantize aquilo que te destrói, não é necessário. Não chame de amor aquilo que te silencia. E não permaneça em um lugar onde a sua essência precisa desaparecer, para que a relação continue existindo. E se você quiser saber mais sobre narcisismo, eu sou a Érica, terapeuta sistêmica. Trabalho com pessoas que querem se redescobrir através da terapia sistêmica. O link está na bio. Já curte esse vídeo, já salva e manda para aquela pessoa que precisa sair de uma relação tóxica.